E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal? Qual o motivo dessa pressa aí, né? Não. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, todos bem? Tudo tranquilo? Cá estou para mais uma aula de História, professor Roberto Carlos. Tema de hoje, né? Estamos caminhando já para atualidade, né? Nessa sequência aqui de aulas. Processo de democratização, ou processo democrático, né? A partir de 1985. Por que o processo democrático e por que a partir de 1985? Claro que vocês já sabem, né? 1985 é aquele fim simbólico ou fim formal do regime militar. Enfim, quando se encerra, né, a ditadura militar. E para aquele que ficou conhecido, pelo menos, né, como processo de redemocratização do Brasil. Então a gente já começa a 1000 por hora, né, com essa ideia de redemocratização, tendo um pressuposto, né, dos mais relevantes, que é a promulgação, né, da Constituição de 1988. É a Carta Magna, também a 7ª Constituição que esse país teve. Que coisa, né? Quantas constituições! Então aquele momento que marca também, né, a transição que havia ocorrido anteriormente, né, mas que é sacramentada, né, a partir da legitimação de formalização, né, de algumas leis, abolição de outras, né? Então, foi elaborada, né, naquele momento por mais de 500 parlamentares, né, aí com suas respectivas orientações políticas. Então, ela restabelece, né, alguns direitos básicos, né, do cidadão, algumas liberdades básicas, né. Então, alguns aspectos, né, a criminalização do racismo, a proibição, né, coisa que acontecia, a proibição da tortura, coisa que acontecia tranquilamente, né, no regime militar, e alguns direitos, né, relativos ao trabalho também, né, ao trabalhador. Então, ela, segundo alguns críticos, ela provoca um certo inchaço, né, do poder executivo. Vocês sabem do que estou falando, né? Ou do que esses críticos estão falando, esse inchaço do poder executivo. Não aprofundarei, porque senão essa aula toma um outro contorno aqui, beleza? Então, ele é um texto completo, uma Constituição muito completa, no que diz respeito a alguns direitos, né, algumas garantias individuais, mas, né, tanto é que ganhou esse codinome de Constituição Cidadã, né? Bem voltada, muito voltada para os cidadãos. Em contrapartida, né, ela recebe essas críticas por conta desse, né, inchaço aí. Então, e obviamente, né, entre um abismo entre o que está previsto na Constituição e a realidade, né? Então isso não se pode abrir mão de realizar essas considerações, né? Senão, qual seria o meu papel, né, como professor? Enfim, dado esse momento crítico aqui, continuemos, por favor. Bem, contexto histórico, né? Claro que você... Não, vamos retomar o contexto histórico desse momento aí. Só para a gente... A despeito, né, de como ela foi aplicado, né, do que estava previsto na Constituição, bem, e não foi aplicado, paciência, temos essa Constituição como uma Constituição cidadã. Isso é fato, pronto. Contexto histórico dessa Constituição, ela teve, né, uma participação de vários segmentos, né, reza a lenda, né, que houve... Reza a lenda não, esquece esse comentário. Participação popular, né, e um documento, em alguns momentos, né, com uma linguagem formal, né, e às vezes contraditória, né, isso gerou também muitas críticas, né,
Então, um dos caráteres, né, um dos elementos essenciais dessa Constituição é romper, né, com aquele caráter autoritário, né, da Constituição anterior, né? Então, muita coisa foi restabelecida, algumas novas ideias, muita coisa mantida, muita coisa que de repente não se fazia necessário, né, manutenção, mas paciência, né? Algumas medidas, algumas ideias bem conservadoras, né? Já que essa Constituinte, né, foi elaborada por partidos ou por pessoas, né, de orientação conservadora, nada mais óbvio, né, de que uma Constituição, em alguns aspectos, conservadora, né? Aquilo que teve de inovador não foi colocado em prática, né? Não devo perder essa oportunidade aqui de fazer esse comentário também. Algumas medidas progressistas, né, dizem respeito à jornada de trabalho, que passa de 48 horas para 44 horas, importantíssimo, né? E também a restituição, esse direito de greve, esse vai e vem, né, do direito de greve nessas constituições, aí ele vem, né, vem à tona novamente o direito constituído, o direito de greve, né, bem como qualquer associação sindical, né? O 13º salário, né, para os aposentados e o seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego sofreu algumas alterações ultimamente aí, mas ele tem sua origem nessa Constituição aí. Algumas medidas também em relação à proteção, né, não só à infância, né, mas também à maternidade, algumas leis importantíssimas, né, e essas efetivamente aplicadas, pelo que a gente percebe, né, a inevitabilidade da aplicação dessas leis aí, tranquilo? Então, indo na contramão, né, daqueles absurdos, né, daquelas arbitrariedades da Constituição de 1967, nós temos alguns avanços, né, que diz respeito ao direito de manifestação, né, do pensamento, a liberdade artística, intelectual, etc., de se manifestar, né? Esse também é o fim da censura, é óbvio, né? Então, as eleições, elas passam a ser diretas, né, diretas e universais, obrigatórias, né, para os maiores de 60, obrigatórias para os maiores de 18 anos, exceto os analfabetos, né, e facultativa, né, como foi mencionado anteriormente, facultativa para os maiores de 70 anos e maiores de 70 anos e me fugiu aqui. E analfabetos. Beleza, retomei o pensamento aqui. E tivemos, né, algumas conhecidas como prerrogativas centralizadoras, né? A ideia foi restabelecida a independência dos 3 poderes, né? Então, já um poder executivo, né, como foi criticado, devidamente inchado, né? Então, garante também o monopólio da União sobre a extração de minérios, né, em território aqui, controle estatal também sobre as telecomunicações, também um momento importante. Então, a ideia também mantém-se, né, ou se estabelece a intervenção do Estado, né, na vida pública, né? E aí esse debate interminável, né, entre o setor privado e o próprio governo no que diz respeito às leis trabalhistas. Esse é um grande entrave, né? Essa intervenção, não só a intervenção do Estado, né, a vida privada, né, a vida pública, mas também traz esse grande entrave que são as leis trabalhistas na contramão aí das próprias iniciativas privadas. Beleza? Então esses foram alguns aspectos. No que diz respeito ao contexto, né, dos partidos políticos e das eleições,
nesse processo nós temos um marco, né, um marco inicial, que é o ano de 1985, é claro. Bem, essa derrota, né, essa derrota de Delfim Neto, né, em 85, né, a partir de eleições realizadas a partir do colégio eleitoral, né, nós tivemos a ideia, né, meu Deus, hoje está complicado. José Sarney, pronto, são alguns lapsos que ocorrem aqui. Normal, né? Não era para ser normal, né? Mas a partir da morte do Tancredo Neves, né? Então aquele sistema eleitoral era o seguinte, né? Realizado para presidente a partir de um colégio eleitoral, né? E lembrando que lá no período já da ditadura o voto, as eleições eram indiretas, né, para governadores e etc. Então nós tivemos José Sarney assumindo o poder. O que se segue, né, então, são a gente vai passar mais uma vez ali pela Constituição, porque ela determina, então, a própria estrutura, né, de partidos políticos, apesar de já ter sido realizada uma reforma partidária anteriormente, né, ali já no final da ditadura. Nós temos em 1987, né, a ideia da quinta Assembleia Constituinte do Brasil, né, com aquela quantidade enorme de congressistas, né, participando, e presidida então pelo saudoso, né, Ulisses Guimarães. Tinha então, o objetivo era criar, né, uma nova Constituição que havia sido rasgada, né, jogada no lixo pelo regime militar. Em 1988, vamos colocar por datas aqui então, 1987, 1987, Assembleia Constituinte. 1988, já com a promulgação da Constituição, nós temos o mandato do presidente, mandato de 5 anos, é aumentado para 5 anos. Em 1989, né, nós temos, então, as primeiras eleições diretas para presidente desde 1960, né? Então, aquela quantidade também enorme de partidos, né, e candidatos trazida pela redemocratização, traz uma série de nomes, né, uma série de candidatos à presidência, né? Entre eles Lula, Maluf, Roberto Freire, Enéas, aquela turma toda ali, postulantes ao cargo máximo, né, ao posto máximo, né, de um país. Em 1889, então, primeiras eleições diretas. Bem, alguns números interessantes, né? Dos 82 milhões de eleitores possíveis, né, 72 milhões votaram, né, no primeiro turno, né. Collor obtém 30% dos votos e Lula com 17 vão ao segundo turno. E aí o resultado, né, entre os dois seria a vitória de Fernando Collor de Mello nas eleições de 89. Então, com 35 milhões de votos, Fernando Collor é então eleito presidente do Brasil, primeiro eleito a partir de eleições diretas. Tivemos então algumas transformações econômicas, né, nesse período aí. Bem, de marcante, né, nós temos aqui
1990, a crise do petróleo. Então isso, aí o Brasil passa a viver um período, né, de recessão, de índices de inflação absurdos, conhecido como hiperinflação, né, arroxo salarial, aumento da dívida externa e crescimento inexistente, ou muito pequeno, na verdade, né? Então, já no começo, né, na década de 80, o Brasil havia desenvolvido alguns planos, né, para conter a inflação, mal sucedidos, por sinal, né? Então, esse não pagamento das dívidas acaba eclodindo nesse momento terrível, né, com problemas seríssimos, né, de ordem econômica, e teríamos então, né, a partir dessas medidas, desse não pagamento da década de 80, um aumento, né, da dívida. E o que caracterizaria esses anos 80 como os anos perdidos, né, uma década perdida, né, o tempo perdido, década perdida, é isso mesmo. Então, a partir de 1990, né, ali até por volta de 2005, nós temos já aquela conhecida como abertura econômica, né? 1990, Collor como presidente, né? Temos então a ideia de, né, em particular, nós tínhamos produtos nacionais aqui de qualidade questionável, protegidos por barreiras alfandegárias altíssimas, né? Então a ideia, né, precisava-se então uma abertura comercial, né? E aí começa o processo de privatizações, né, muito marcante nesse período aí. Algumas empresas, né, que também nacionais de baixa competitividade, de baixa qualidade, produtos, né, de baixa qualidade, acabaram tendo decretado suas falências, né? Então, nessa sequência, a partir de 1990, em 1994, o Brasil alcança, né, uma certa estabilidade monetária a partir da implantação do Plano Real, né, já no governo do saudosíssimo Itamar Franco, né? Então nós temos o fim diminuição drástica da inflação, né, o imposto inflacionário, a melhora da renda, né, para algumas classes, as classes mais baixas. O então ministro da Fazenda, Fernando Henrique, idealizador, né, desse plano cruzado, seria eleito presidente, né, posteriormente. Então, marca de Fernando Henrique alguns processos de modernização, principalmente, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela acaba, né, determinando um controle maior dos gastos dos estados e municípios, né? Temos também a implementação de algumas políticas, né, de redistribuição, conhecidas como Bolsa Escola, né, ou Bolsa Alimentação. Então, isso para tentar amenizar a concentração de renda, né, aquela disparidade no que diz respeito à concentração de renda. Claro que teve, né, surtiu os seus efeitos, e aí, então, já no segundo mandato de Fernando Henrique, tivemos uma política monetária, né, bem austera, a tal da austeridade, né, para poder controlar a inflação. Viria a ser mantida, né, no governo Lula. Temos também alguns programas também instituídos já nesse novo governo, o nome Bolsa Família, né, que foi uma das bandeiras, né, do governo Lula, e já havia alguns projetos, alguns programas de redistribuição anteriores, e foram ampliados, né, foi aumentado a partir do Bolsa Família. Então, algumas taxas de crescimento econômico, né, relativamente reduzidas, né, se comparadas com outros períodos aí, nós tivemos então uma melhora substancial em alguns índices, né, aqueles índices famosos, né, de escolaridade, né, alguns índices que também são extremamente
discutidos e discutíveis, né? Então, tirem suas conclusões. Mortalidade infantil, né? Aí foi um foco bastante, foi algo bastante enfatizado, né? No que diz respeito. Em 2005 nós temos alguns dados, né? Da indústria automobilística, né? Um grande número de trabalhadores, né? Na indústria automobilística, em comparação também com algumas décadas também importantes. Então, temos esse apanhado geral aqui, né, da década desse processo de redemocratização, né, começa em 85, 1994, Plano Real, alguns momentos importantes aqui, né, nos governos FHC e Lula, programas de redistribuição, Bolsa Alimentação, né, o Bolsa Escola e posteriormente o Bolsa Família. Temos nesse período, né, aquelas transformações, né, de ordem econômica, né, do planeta todo, né, conhecido como globalização. Entenderemos como isso, que desdobramentos, né, isso teve sobre o nosso país. Bem, vamos falar de globalização naquele sentido. É um conceito muito discutido, né? E aí, há quem diga que o processo de globalização começa já com a expansão marítima, né? E passa por algumas fases, né? Integração econômica, integração, né, cultural, enfim. Mas alguns autores preferem trazer que a partir de 1990, né, que a globalização passa a ter, de fato, impacto na nossa economia. Bem, como eu disse, isso é discutível ou discutido. Bem, a maior influência, né, que o Brasil tem a partir da globalização é a adoção de um modelo, né, de um modelo econômico que pregava o quê? A intervenção mínima do Estado sobre a economia. É o tal do liberalismo, né, ou neoliberalismo. Então intensifica-se, né, o processo de privatizações, né, das empresas até então estatais. E isso determina, obviamente, uma abertura imensa, né, para o capital externo. Então o Brasil também passa, né, perde pelo menos aquele posto, aquela denominação, né, de país de terceiro mundo, né, já que essa divisão deixou de ser, né, mencionada, adotada, né, essa divisão terceiro mundo. Então, uma divisão passou a ser a outra, né, países do norte desenvolvidos, do sul menos desenvolvidos, coisa parecida, né. Terceiro mundo, se for, então, subdesenvolvidos, né, um termo mais, um eufemismo, né, no que diz respeito ao Brasil naquele momento. Mas, independente dessas denominações aí, o que se manteve foi a ideia de país, né, com uma certa relativa dependência, no final das contas, né. Então, essa abertura, né, aos capitais estrangeiros, principalmente, houve então essa inserção, né, de empresas, né, transnacionais em nosso território, né. Por quê? Porque se instalaram aqui por aqueles motivos clássicos, né, que nós muito bem sabemos, que é a ideia de industrialização encontra o que aqui de atrativo, né, mercado consumidor, mão de obra barata, acesso tranquilo, né, às matérias-primas, e sobre aquele discurso de geração de emprego, mais uma geração de emprego, algumas condições de trabalho, né, relativamente ou definitivamente precarizadas, né? Então essa estrutura é histórica também, né? Desde o processo de industrialização e vai se intensificando ao longo das décadas aí, né? Então
uma outra característica, né, desse momento, a instalação de algumas indústrias, né, em que todo o processo produtivo, né, se fazia em outros países e apenas a montagem realizada naquele país sede, né, sede dessa indústria. Qual o propósito disso? O que vocês imaginam? Bem, driblar, né, os famosos impostos alfandegários, né, com isso diminui-se também os custos de produção, né, e obviamente essa mão de obra encontrada em outros países, né, tais como o Brasil, é muito mais barata do que nos países sede, nesses países de origem, países desenvolvidos. Essa é a lógica, infelizmente. Então, o que se pode determinar, né, que o Brasil, nesse contexto de globalização, né, o estabelecimento daquela famosa contradição, né, o aumento dos empregos, né, aumenta-se o número da venda de produtos e, do outro lado, né, a precarização do trabalho, né, e aquela ideia da concentração de renda. A história parece que é eterna, né? Então isso intensificados nos anos 90, nos anos 2000. Beleza, galera? Então, por hoje era isso, né, que tínhamos. Teremos a segunda aula, né, do processo democrático, né, iniciado em 1985. Tranquilo? Então é aquele momento para a gente tomar água ali e voltaremos aqui para a aula 2. Tranquilo? Até daqui a pouco. Beleza? Tchau para vocês. Até breve. Valeu!